Atos, e nesse vídeo nós vamos estar falando das nossas leituras do ano. Espero que vocês tenham tido um bom Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos, que esse ano seja de paz, felicidade, sucesso, prosperidade, saúde para todos. Pois bem, esse ano foi um ano de muitas leituras, e o fato de ter sido muitas leituras, eu tive que sacrificar uma outra parte que eu gosto muito, que é a parte dos filmes históricos, filmes de cunho filosófico. O que eu assisti não é o suficiente para eu ter que fazer um vídeo mostrando, comentando esses filmes, mas acredito que esse ano de 2026 eu vou também assistir filmes e vou estar aqui mostrando para vocês, indicando, certo? Pois bem, esse ano foi muito profícuo, eu acredito que foi entre 32 e 33 livros. Nesses últimos anos, eu acredito que este ano de 2025 foi o ano que eu mais li livros, apesar de que boa parte desses livros foram livros mais finos. Tem uma ampla variedade entre livros teológicos, comentários, livros de cunho filosófico, história. Eu preciso ler mais livros de história, apesar de que eu tenho muitos livros de história aqui, eu preciso ler mais livros de história. Mas, pois bem, espero que o vídeo não fique muito longo, eu vou comentar rapidamente porque são muitos livros. Espero que vocês gostem da indicação, certo? Primeiro eu queria comentar aqui com vocês vários livros daquela edição 10 lições da Vozes. A Vozes é uma editora que também publica livros de filosofia e tem muito material interessante. Eles lançaram esse material mais barato, eles tinham os livros Compreender, onde tinha a série Compreender, onde tinha comentários de vários filósofos, e essa série foi ampliada para mais filósofos e com preço mais acessível. Então eu tenho aqui Sloterdijk, do Paulo Giraldelli, tenho Rousseau, tenho Hannah Arendt, tenho Gadamer, tenho Rawls, tenho Schiller, tenho Gramsci, tenho Foucault e tenho aqui Paulo Freire. Ao total foram 8 ou 9, deixa eu contar aqui, 5, 6, 7, 8, 9 dessa série. E a série, o livro que eu menos gostei aqui dessa série foi esse de Rousseau. Eu achei bem fraquinho e o autor às vezes mais critica Rousseau do que comenta a obra dele e a sua filosofia, então eu acho que é um livro que foi meio abaixo. Todos os outros, eles cumpriram o seu papel e alguns até superaram, principalmente aqueles que têm mais páginas, como o de Schiller, como o de Gadamer, e pelo preço eu acho interessante você adquirir, certo? Vou falar aqui do único livro de literatura que eu li, porque eu coloquei na minha meta 5, eu só li um, que foi Macunaíma, do Mário de Andrade. Eu já li Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo, gostei, mas esse livro aqui é um livro que interessante, eu assisti também o filme, mas a linguagem dele é bem difícil, o tipo de escrita, né, da época, eu acho que não foi revisado essa edição aqui, mas é um clássico da literatura brasileira, é importante ler. Outro livro aqui, a única biografia que eu li esse ano, que foi aqui O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro. Mesmo que você goste ou não goste do personagem Bolsonaro, é importante você ler algo sobre ele, conhecer Bolsonaro, porque ele foi e ainda é uma pessoa muito influente na política brasileira
e controverso, e é uma pessoa que você precisa ter o conhecimento. Apesar de que, em certa medida, esse livro da Juliana seja um tanto panfletário, bem crítico, ela aborda de uma maneira resumida a vida, a infância de Bolsonaro, os casamentos, mas o foco desse livro é mais a questão que teve repercussão nacional aí das supostas rachadinhas, a questão lá do Rio de Janeiro, com os filhos, com os parentes, que envolveram mais de 60 pessoas. Inclusive tem um documentário na UOL que foi inspirado nesse livro, é um livro muito interessante, 270 páginas. Eu espero também ler outras biografias de Bolsonaro. Um livro que eu gosto sempre de ler, um autor, eu tenho aqui Nicolau Maquiavel, O Príncipe, com comentários de Napoleão I e Cristina da Suécia. Eu gosto tanto de Maquiavel, eu gosto tanto desse livro que eu tenho 3 edições. Tenho a edição de ouro, que eu já apresentei aqui, e tenho a coleção dos pensadores, que tem alguns outros textos políticos. E eu estou colecionando a obra inteira de Maquiavel, que para mim é um filósofo político atemporal. Um dos melhores livros que eu li nesse ano foi esse aqui, ó, O que é Fascismo, de André Campos Mesquita, coleção O que é, da La Fonte. Esse livro, essa série aqui foi inspirada naquela coleção da Brasiliense. E eu acho fantástico a maneira como esse autor coloca a questão do fascismo, conceitua o fascismo e explica ele como um fenômeno do pós-fascismo italiano. Entendeu? Então ele vai colocar as características, todas as características do fascismo, o ultranacionalismo, as teorias da conspiração, a questão da unidade. É fantástico, é um livrinho que até molhou, eu quase perdi ele porque molhou, mas é um livro fantástico, você lê numa sentada, e se você quiser saber o que é fascismo, lê esse livro. O único livro que eu li de língua estrangeira aqui, que eu botei na meta de 5 no mínimo, foi esse aqui, Gabriel Marcel, Le Déclin de la Sagesse. É um dos últimos livros dele, O Declínio da Sabedoria. E aqui ele faz uma crítica à própria filosofia da sua época, porque ele não vai comentar aquilo que é do seu momento, que é a desumanização do homem, e através principalmente da questão da guerra. Clinton Arnold, Poderes das Trevas, Principados e Potestades na Carta de Paulo. Como eu já disse no review desse livro, apesar dele se aprofundar na questão a ideia de batalha espiritual na perspectiva de Paulo, ele não se resume a isso. Então ele vai pegar toda a cultura da época sobre a questão das religiões, das simpatias, de tudo aquilo que envolvia a mística da época para explicar a ideia de principados e potestades, de demônios, tudo aquilo que você tenha dúvida sobre o assunto, ele vai buscar até em livros não canônicos para tentar explicar por quê. Porque a Bíblia e Paulo, ele não aprofunda esse tema. Essa é a grande dificuldade da batalha espiritual na Bíblia e nas cartas de Paulo. Quando chega naquilo que a gente quer saber, a Bíblia não dá detalhes. É um livro muito interessante sobre o assunto. Período interbíblico do Ernesto Tognini, um dos fundadores do movimento renovado aqui no Brasil. Talvez seja um dos únicos livros sobre o assunto e um livro interessantíssimo. O único defeito é que as imagens são em preto e branco, mas um livro bem detalhado sobre o assunto, sobre o contexto, sobre as seitas judaicas. É fantástico, indispensável, não pode faltar na sua biblioteca. Heresias e Modismos, do Ezequias Soares, Análise Crítica das Sutilezas de Satanás. Qual o diferencial desse livro? Ele vai ter algumas das heresias mais contemporâneas. E em alguma medida, aprofundado
com relação a todas as seitas do qual, tanto do ponto de vista doutrinário, histórico, para você que gosta de heresiologia, não pode faltar esse livro. Combatendo as seitas e heresias, do Augusto Nicodemos. Eu já expliquei aqui com detalhes no review sobre esse livro. É interessante, muito embora resumido, e é uma linguagem palatável para você citar ali como se estivesse lendo um livro de literatura. Interessante. E fala sobre algumas heresias contemporâneas. Um dos poucos comentários que eu li esse ano, comentário exegético de 1 Pedro, a ideia de sofrimento, de resignação, está aqui muito em Pedro, respeito às autoridades. A Karen Jobs ela coloca uma coisa interessante que a carta de Pedro é estranha ao mundo contemporâneo, de que só quer riqueza, só quer bem-estar, e Pedro nos fala de se resignar ante aos problemas da vida. Interessantíssimo, tanto do ponto de vista exegético, como também devocional. Um dos últimos livros que eu li esse ano, Existencialismo à Luz da Filosofia Cristã. Como eu estou estudando muito essa questão de fenomenologia e existencialismo, ele vai botar aqui Heidegger, Sartre, Gabriel Marcel, Kierkegaard e Karl Jaspers, falando da obra, falando também à luz da filosofia cristã. É um livro interessantíssimo para você ler ali, introdutório sobre o assunto. Susan Mary Grant, História Concisa dos Estados Unidos, já fiz review desse livro. Interessante, introdutório, mas eu esperava mais, certo? E a maneira da escrita de Susan não é uma maneira que me agrada muito, certo? E ela pega muito a partir da ideia do racismo americano, né? Como se contradiz a ideia da liberdade americana. Os Estados Unidos têm a estátua da liberdade, mas os negros não tinham liberdade até um período muito longo e um país com preconceito ainda muito enraizado com relação aos negros. Chris Wickman, Europa Medieval. Isso aqui, como se diz o título, o período medieval abrange muito mais do que a Europa. Eu ficava namorando esse livro lá no Mercado Livre. É um livro em edição portuguesa, importada, cara. Interessante, mas eu também esperava mais. Até mesmo em termos de página. Porque aqui, ó, você pode olhar, parece ter 400, 500 páginas, mas ele tem 300 e poucas páginas. E eu paguei muito caro nesse livro. Mas é um livro interessante de ler. Eu gosto muito de história medieval. Henry Winkler, Hermenêutica, Princípios e Processos de Interpretação Bíblica. Esse livro aqui tem muito mais do que o suficiente do que você precisa saber de hermenêutica. Claro que se você quiser se especializar, você vai ter que aprofundar com outros livros mais cascudos. Mas o que esse livro me ensina e me ensinou é que existe, apesar dele ser fino, a hermenêutica tem muitas coisas, tem muitos detalhes. Você olha assim, a hermenêutica é isso, isso e isso. Mas, assim, em menos de 200 páginas, ele explica muita coisa no processo de interpretação bíblica, que a gente tem que olhar com detalhes. E aqui é uma coisa interessante, que ele tem uma parte histórica também, né, de como era interpretada a Bíblia. Muito interessante. E ele mostra também que, às vezes, você não precisa se preocupar em ler calhamaço. Você precisa saber, ler algo que você absorva e que saiba aplicar. O que a Bíblia fala sobre dinheiro, Nicodemos, praticamente todos os assuntos que você quer saber sobre dinheiro, que você se pergunta na sua mente, vai ter nesse livro aqui. Tem review também no canal, certo? Os Deveres da Comunhão Cristã, John Owen. Esse aqui é um livro de eclesiologia, mas voltado muito do ponto de vista prático. Então você vai ter aqui referências como os puritanos, eles fazem sempre, colocam referências. E é um livro aqui ideal para você fazer um estudo na sua igreja, certo? Mas é um estudo mostrando que o crente tem que vir à igreja. Num período onde a gente tem muito uma parte televisiva
e da internet, né? Uma noção de igreja muito ligada a isso, esse livro é interessante para os nossos dias. Estética, Conceitos Chaves e Filosofia. É um livro interessantíssimo. Essa série da Arquimedes é muito interessante. Tem filosofia política, tem ética, apesar de serem livros caros. Esse livro eu acho que é interessantíssimo para você introduzir na área da questão da estética, que é uma área muito pouco estudada na filosofia. Comentário Beacon, Rick Williamson, 1º, 2º, 3º João. Ele é um comentário expositivo, mas tem sua parte exegética. E uma coisa muito interessante que eu tirei dúvidas, muitas dúvidas nesse comentário. E o que é interessante, o que eu aprendi nesse comentário é que um comentário bíblico ele não precisa ter muitas páginas, ele não precisa ter aquela ideia de comentário exegético, porque você pode ter um comentário exegético e você não tirar suas dúvidas. E ele não abrir sua mente para outras coisas. Eu acho que essa é a função do comentário bíblico. Então, o que eu aprendi desse comentário foi o seguinte, duas coisas principais. O gnosticismo, o combate ao gnosticismo, em João, e uma dúvida com relação ao que João fala aqui, a um possível paradoxo. Ao mesmo tempo que ele diz que nós não devemos viver em pecado, nós não podemos dizer que nós não temos pecado. E esse livro esclareceu como ler essas duas questões sem contradição. Então, isso que é importante no comentário bíblico, é você tirar suas dúvidas, alertar para possíveis e supostas contradições e abrir sua mente para coisas que você não via, que foi a questão do gnosticismo. Certo? Existem outros dois livros que eu me lembrei aqui, que eu não trouxe, não achei, que é O que a Bíblia fala sobre a oração, de Augusto Nicodemos, interessantíssimo, vai na mesma linha daquele sobre o dinheiro, e Selva, do Alexandre Saraiva, que fala da questão do garimpo ilegal e da extração de madeira ilegal no norte do Brasil. Fala da violência, fala das operações que foram feitas para pegar madeira ilegal. E ele é um policial federal, um investigador da Polícia Federal que trabalhou, que foi lotado nessa região e que trabalhou nessa questão do garimpo, da corrupção, da questão das drogas que lá existem, do tráfico de drogas, e é interessantíssimo você saber. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tem um Pix aí para contribuição. Estamos em outras plataformas e até a próxima.